E então Jesus ergueu os olhos para seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vós vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e vos expulsarem, vos ultrajarem, quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Esse evangelho está no livro de Lucas, capítulo 6, versículos de 20 e seguinte. Depois que Jesus ordenou os seus apóstolos, então agora é a hora de ele falar para os seus discípulos, né? Ele vai dar o ensinamento aos seus discípulos das bem-aventuranças, né? E diz a palavra aqui que ele ergueu os olhos e olhou olho no olho dos seus discípulos, mas também estava olhando no olho em cada um de nós para nos ensinar sobre as bem-aventuranças. Lucas aqui vai falar de 3 bem-aventuranças, Mateus fala de 10, mas as 10 estão englobadas dentro das 3, né? E aqui vai dizer, o próprio Santo Ambrósio vai dizer que a pobreza é assim, é a mãe de todas as bem-aventuranças. É a mãe de todas as bem-aventuranças. Mas o próprio São Basílio vai dizer que é preciso tomar cuidado, porque nós não podemos canonizar todos os pobres. Existe uma corrente hoje, até mesmo dentro da igreja, que quer canonizar todos os pobres. E não é assim. Não é assim. Porque São Basílio vai dizer que esse pobre que Jesus aqui está falando é aquele pobre que deixa todas as coisas por causa de Deus. Porque na pobreza, nas favelas, seja onde for que tiver pobre, nos países pobres, a maioria daqueles pobres está ali, mas eles não queriam estar ali, né? Então, no meio da pobreza existe aquelas pessoas que murmuram contra a pobreza. No meio da pobreza existem as pessoas que roubam, existem vários tipos de pecados. Vários tipos de pecados. Então nós temos que entender que a virtude, digamos assim, da pobreza, ela supõe, toda virtude, ela supõe o livre-arbítrio. Então, o verdadeiro pobre que Jesus fala é aquele pobre que abandona as coisas, deixa as coisas, não se apega às coisas do mundo para se apegar às coisas do alto. Veja o que diz a primeira leitura hoje, que Paulo fala na carta aos Coríntios. Vai dizer assim, capítulo 7, versículo 20. Mas eis que vos digo, irmãos, o tempo é breve. O que importa é que os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam desse mundo como se dele não usassem, né? Porque a figura desse mundo passa. Isso é o que fala Paulo. Então, essa é a verdadeira pobreza. Não importa o quanto dinheiro você tem. Ah, mas então, a partir de quantos R$ 1.000 eu passo a ser rico ou eu deixo de ser rico? A quem disse? Não. A pobreza que Jesus fala está no coração, está no desapego, né? E São Beda vai dizer que nós, né, essa palavra nos deixa bem claro que nós jamais vamos poder nos considerar pessoas justas. Nós temos que crescer constantemente. Nós temos que aprender a nos desapegar constantemente, né? Constantemente. Veja, por exemplo, aqui a palavra fala de injúria. Nós hoje, provavelmente qualquer um de nós que estamos aqui assistindo, eu que estou gravando esse vídeo, temos mais, digamos assim, conforto do que tinha o imperador na época de Jesus. Como é que a gente pode ser pobre, né, diante disso? Viver desapegado. Veja, por exemplo, quando você é chamado para servir num retiro no final de semana, você larga tudo, todos os seus confortos, você vai num lugar, normalmente é um lugar improvisado, é um lugar que provavelmente você vai passar sono, você vai passar fome, né? Você vai cansar ao extremo, mas você faz isso com alegria. E a própria palavra diz aqui, você vai ser injuriado. Às vezes dentro do retiro você vai ser injuriado. Às vezes a tua família vai te injuriar, porque onde é que já se viu abandonar tudo? Que loucura. Entende? Isso é um.
dos exemplos, que nós podemos ser pobres, mesmo tendo as coisas, né? Mesmo tendo as coisas materiais. O primeiro mandamento, não é à toa que ele é o primeiro mandamento, que ele está em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não importa o que você tem. Você sempre tem que se perguntar: o que eu estou fazendo vai agradar a Deus? O que eu estou fazendo agora, o que eu vou deixar de fazer, isso vai agradar a Deus? Se a gente tiver sempre em mente o primeiro mandamento, em tudo aquilo que a gente vai fazer, questionando as nossas ações, então sim, feliz de nós, porque alcançaremos o prêmio eterno. Deus te abençoe, persevere.